Quando um ente querido desencarna, o coração sente um vazio profundo, uma saudade que parece não ter fim. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que a morte não é o fim, mas um retorno à verdadeira pátria espiritual. Nossos irmãos que partiram seguem vivos, conscientes e continuam sua jornada no plano espiritual. Muitos, ao desencarnar, podem sentir confusão, medo ou apego à matéria, necessitando de nossas preces para encontrarem a paz e o esclarecimento. A prece, quando feita com sinceridade e amor, é como um facho de luz que atravessa as esferas espirituais, alcançando aqueles que mais precisam. O espírito Chico Xavier, com sua imensa bondade, sempre nos ensinou que a oração é um bálsamo para os corações aflitos, tanto para os que ficam, quanto para os que partem. Que possamos agora unir nossos pensamentos e sentimentos em uma corrente de amor e luz, elevando nossa vibração para que nossos irmãos desencarnados sejam envolvidos pela paz e pelo amparo dos amigos espirituais. Que nossa prece seja um sopro de esperança, uma ponte entre os planos, um abraço espiritual que envolve aqueles que amamos. Ó Pai de infinita bondade, Senhor da vida e do universo, neste instante em que elevamos nossos pensamentos ao alto, rogamos Tua misericórdia e Teu amparo aos nossos irmãos que partiram da existência terrena. Sabemos, Senhor, que a morte do corpo físico não é o fim, mas apenas uma passagem para a verdadeira vida espiritual. E é com essa certeza que dirigimos a Ti nossas palavras, cheias de amor e compaixão. Que Tua luz envolva todos aqueles que deixaram este mundo, acalmando seus corações, dissipando suas angústias e iluminando seus caminhos na nova morada espiritual. Muitos deles, Senhor, ainda sentem apegos à matéria, confusão sobre sua nova condição ou temores em relação ao futuro, que possam sentir, através desta prece, o consolo que vem do alto, compreendendo que não estão sozinhos e que são amparados por Tua infinita providência. Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas, estende Teu olhar misericordioso a esses irmãos que despertam para a realidade do Espírito, que possam ser socorridos pelos benfeitores espirituais, acolhidos nos postos de auxílio e recebidos com amor pelos que lhes antecederam na jornada do retorno. Que nenhuma aflição permaneça sem consolo, que nenhuma dúvida resista à verdade do Teu Evangelho, que nenhuma dor perdure diante do bálsamo da Tua paz. Rogamos especialmente por aqueles que desencarnaram de maneira repentina, sem tempo de preparação, muitas vezes surpreendidos pela transição inevitável, que possam ser despertados com serenidade, compreendendo que a vida continua e que novos aprendizados os aguardam. Para aqueles que partiram carregando medos, culpas ou mágoas, que possam sentir o doce alívio do perdão, tanto o perdão divino quanto o perdão de si mesmos. Pai de infinita bondade, estende Tua misericórdia também sobre aqueles que partiram sem o amparo de uma prece, sem uma palavra de conforto, sem o carinho de um último adeus, que mesmo na solidão aparente sejam recebidos pelos mensageiros do bem, que os envolvem em ternura
e os encaminham para o refazimento espiritual. Que possam perceber que o amor verdadeiro nunca se rompe, pois os laços que unem os espíritos são eternos e inquebrantáveis. Que a nossa oração chegue como um abraço de luz a esses corações que despertam para a nova vida. Que a saudade que sentimos seja transformada em vibrações de amor, de esperança e de fé, ajudando-os a seguirem seus caminhos com coragem e serenidade. E que possamos compreender, também nós que ainda permanecemos na Terra, que a vida espiritual nos aguarda e que um dia todos nos reencontraremos no aconchego do Teu infinito amor. Senhor da vida, seguimos em prece, entregando aos Teus cuidados os espíritos que despertam no além-túmulo. Em Tua infinita bondade, estende Teu manto de paz sobre aqueles que ainda não compreendem sua nova condição, que sentem-se perdidos ou confusos, que ainda se apegam às ilusões do mundo material. Muitos, Senhor, não se desprenderam de seus afetos, de suas posses, de seus costumes terrenos. Sentem-se como se ainda caminhassem entre nós, sem perceber que atravessaram a fronteira entre os mundos. Para eles, Mestre, pedimos o auxílio dos amigos espirituais, para que possam ser esclarecidos, para que possam perceber a luz que os chama, para que possam confiar e entregar-se ao Teu amor. Outros, Mestre querido, partiram cheios de medos, medo do desconhecido, medo do julgamento, medo de reencontrar erros do passado. Que possam agora sentir que o Teu amor é maior do que qualquer falta, que Tua misericórdia é infinita e que a justiça divina se manifesta sempre para o aprendizado e o recomeço. Que os irmãos de luz possam acolhê-los com paciência e carinho, ajudando-os a desfazer os nós do remorso, conduzindo-os ao entendimento de que todo espírito é chamado ao progresso e ao aperfeiçoamento. Jesus, divino amigo, olhai também pelos que partiram em meio à dor e à revolta, os que não aceitaram a despedida, os que lutaram contra a separação, os que se agarraram à existência sem compreender que a vida verdadeira está além da carne, que possam agora sentir-se acolhidos, envolvidos por vibrações de ternura e serenidade, compreendendo que a morte não é um castigo, mas um retorno à pátria do Espírito. Pedimos, Senhor, por aqueles que deixaram entes queridos em pranto, lares marcados pela ausência, corações ainda sangrando de saudade, que possam perceber o amor dos que ficaram, mas que também possam desprender-se desse laço de sofrimento, aceitando a continuidade de sua jornada. Que a certeza do reencontro futuro os fortaleça para que sigam aprendendo, crescendo e evoluindo no plano espiritual. Pai amado, por aqueles que desencarnaram no desamparo, vítimas de violências, tragédias ou desilusões, derrama Teu bálsamo de paz, que possam ser recebidos com compaixão e amor, que possam sentir-se seguros e protegidos, que nenhuma dor se prolongue além do necessário para a compreensão dos desígnios divinos. Que o amparo celestial os fortaleça, ajudando-os a se reerguerem e encontrarem um novo sentido para a existência espiritual. Senhor,
Que nossa prece seja luz para aqueles que caminham na escuridão do desconhecido. Que nossa prece seja um sopro de esperança para aqueles que sentem medo. Que nossa prece seja um abraço de amor para aqueles que se sentem sozinhos. Pois sabemos, Pai, que ninguém está abandonado, que teu amor nos sustenta a todos, tantos que permanecem na terra, quantos que já regressaram ao teu reino. Mestre Jesus, em tua infinita misericórdia, rogamos ainda pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que em suas novas moradas espirituais necessitam de luz, entendimento e paz. Sabemos, Senhor, que cada espírito encontra-se em uma etapa diferente da jornada e por isso entregamos em tuas mãos amorosas todos aqueles que ainda lutam contra as sombras do passado, que carregam consigo dores, culpas e aflições. Que tua luz envolva especialmente os que desencarnaram com o coração angustiado, os que partiram sem despedidas, os que deixaram pendências afetivas, aqueles que não conseguiram aliviar os pesos que carregavam antes da transição, que possam compreender que a vida não se interrompe, que o tempo e o amor são generosos e que sempre há novas oportunidades de aprendizado e reparação. Mestre, olhai pelos espíritos que, ao deixarem o corpo físico, sentiram-se perdidos, desorientados, vagando entre os dois planos da existência. Quantos ainda se demoram na matéria, presos às recordações, aos laços que não aprenderam a sublimar. Quantos sentem-se prisioneiros das próprias emoções, sem compreender que a libertação está no desprendimento e na aceitação da vida nova que os aguarda. Que possam ouvir o chamado dos amigos espirituais, que possam perceber a presença de mentores amorosos que estendem suas mãos para guiá-los a esferas mais elevadas, onde encontrarão alívio, acolhimento e aprendizado. Senhor, que também se estenda nossa súplica por aqueles que, ao deixarem o mundo, carregavam consigo revoltas, mágoas e ressentimentos. Que possam, aos poucos, sentir o doce alívio do entendimento, que o amor seja derramado sobre seus espíritos, ajudando-os a compreender que a paz não se conquista pelo rancor, mas pela aceitação e pelo perdão. Que suas dores sejam suavizadas pela compreensão da justiça divina e que onde antes havia trevas, possa nascer a luz da renovação. Pedimos, Pai, por aqueles que desencarnaram ainda jovens, que foram chamados de volta antes que pudessem completar seus planos na terra. Que suas famílias sejam fortalecidas na fé, que a dor da separação não se transforme em desespero, mas sim em uma certeza de que o amor os une além do tempo e do espaço. Que esses espíritos, ainda em sua jornada, possam ser acolhidos em planos superiores, recebendo os ensinamentos necessários para sua evolução, preparando-se para novas oportunidades de crescimento e aprendizado. E, Senhor, olhai também pelos que partiram solitários, sem preces que os acompanhassem, sem um coração que os evocasse em lembrança. Que nenhuma alma permaneça esquecida, que nenhum espírito vague sem direção, que todas as vozes que clamam por auxílio sejam ouvidas
que toda dor seja amparada, que toda saudade seja transformada em esperança, que possamos ser instrumentos de luz para esses irmãos, que nossa prece chegue como um feixe luminoso que rasga as trevas do desconhecimento, que nossa vibração seja um elo entre os que ficaram e os que partiram, ajudando-os a seguirem em paz, com confiança na infinita bondade divina. Pai Celestial, seguimos em oração, rogando por aqueles que atravessaram o limiar da existência terrena e agora despertam para a realidade do Espírito. Sabemos, Senhor, que a morte não é o fim, mas apenas uma transição, uma mudança de plano, uma nova oportunidade para o aprendizado e a evolução. Ainda assim, muitos irmãos, ao partirem, sentem-se desnorteados, temerosos ou aprisionados às lembranças da vida material. Por isso, Senhor, elevamos nosso pensamento a Ti, suplicando por esses espíritos que necessitam de amparo e esclarecimento. Mestre Jesus, que Tua luz misericordiosa envolva aqueles que ainda não compreenderam sua nova condição, que permanecem entre os laços da matéria, sentindo o peso da saudade, da culpa ou do apego. Quantos há, Senhor, que ainda não aceitaram o retorno à vida espiritual, que se recusam a desapegar-se dos entes queridos, que permanecem ao lado dos que ficaram, incapazes de seguir adiante. Que eles possam ser envolvidos por vibrações de paz, que possam sentir-se acolhidos pelos mensageiros da Tua bondade, que a luz do entendimento se faça presente em seus corações. Pedimos, Senhor, por aqueles que desencarnaram em meio a dores físicas, em sofrimento prolongado, após longas enfermidades ou lutas contra os desafios do corpo, que possam sentir agora o alívio, a libertação das amarras físicas, a leveza da vida espiritual, que compreendam que toda dor tem um propósito, que os sofrimentos da terra são instrumentos de crescimento e que nada é em vão diante da Tua justiça perfeita, que possam ser recebidos em planos de refazimento, onde terão seus fluidos restaurados, suas energias renovadas, sua paz reconquistada. Rogamos, Mestre, pelos que partiram com a consciência pesada, temendo o julgamento, sentindo-se indignos da Tua misericórdia. Quantos irmãos, ao chegarem ao plano espiritual, se veem aprisionados em remorsos profundos, em culpas que os consomem, em lembranças dolorosas que parecem não se dissipar. Que eles possam compreender, Senhor, que a Tua justiça é sempre acompanhada da Tua infinita compaixão, que todos os erros podem ser redimidos, que toda falta pode ser reparada, que sintam a esperança renascer em seus espíritos, que a fé os impulsione ao trabalho do bem, que a certeza do recomeço os fortaleça para novas oportunidades de evolução. Pai de amor, estende Teu amparo também àqueles que partiram de forma repentina, sem tempo de preparo, sem um adeus, sem a oportunidade de compreender o que os aguardava. Que possam ser despertados com serenidade, que não se desesperem diante da nova realidade, que encontrem a paz na certeza de que a vida continua, que sintam a presença dos bons espíritos,
que possam confiar na assistência amorosa que lhes é oferecida, que a tranquilidade os envolva e os conduza aos caminhos do progresso espiritual. E por todos aqueles que partiram carregando em seus corações feridas do passado, sentimentos de raiva, ressentimentos ou mágoas profundas, pedimos, Senhor, que a luz do perdão os alcance, que possam compreender que nada se perde no tempo, que todo vínculo pode ser restaurado, que toda dor pode ser transformada em aprendizado e amor, que sintam a leveza do desprendimento, que possam libertar-se dos sentimentos que os prendem ao sofrimento, que encontrem a paz na aceitação das tuas leis divinas. Que nossa prece alcance cada um desses irmãos como um sopro de esperança, como um abraço de luz, como um raio de amor que ilumina seus caminhos. Que possam seguir confiantes, fortalecidos e amparados pelos teus mensageiros celestes, encontrando em ti, Senhor, o refúgio seguro para suas almas. Pai de infinita bondade, ao final desta prece, continuamos a elevar nossos pensamentos em gratidão e amor, suplicando por todos os irmãos que, ao deixarem a terra, ingressaram na verdadeira vida, a existência espiritual. Que cada um deles possa sentir a tua presença, Senhor, como um farol de luz que os guia pelos caminhos do aprendizado e da renovação. Que aqueles que despertaram em planos de sofrimento encontrem alívio, que possam receber as mãos estendidas dos mensageiros do bem, que sejam resgatados da dor pela força do amor e pela misericórdia divina. Sabemos, Senhor, que não há condenação eterna, que não há sofrimento sem propósito e que todo espírito é chamado ao progresso. Que aqueles que se sentem presos ao passado possam vislumbrar um futuro de esperança e de reconstrução, que a luz do arrependimento sincero os conduza à reparação e ao crescimento. Mestre Jesus, que a tua paz envolva os espíritos recém-desencarnados que ainda sentem medo e insegurança diante da nova realidade. Que possam sentir-se acolhidos, que as dores da separação sejam suavizadas pelo entendimento de que a vida é eterna, de que os laços de amor não se rompem e de que cada reencontro está escrito nas páginas da eternidade. Senhor, pedimos também por aqueles que partiram cheios de dúvidas, que não acreditavam na continuidade da vida, que receavam o que encontrariam do outro lado do véu. Que possam agora compreender que a morte é apenas uma mudança de estado, que a existência espiritual é tão real quanto a vida terrena e que, longe de estarem sozinhos, estão amparados e cuidados por espíritos amigos que velam por seu despertar. Que cada espírito desencarnado possa receber, neste instante, uma centelha de luz, um sopro de esperança, um abraço de amor. Que, onde quer que estejam, sintam que não foram esquecidos, que há corações na terra que os recordam com carinho, que há preces elevadas em seu nome, que há vibrações de paz sendo enviadas em seu auxílio, que aqueles que já se encontram conscientes de sua nova jornada possam seguir firmes, fortalecidos pela fé, guiados pela luz do Evangelho, que se dediquem ao trabalho no bem, que encontrem oportunidades de auxiliar os que chegam,
que se tornem instrumentos de amor e paz na seara do Senhor. E por nós, que ainda caminhamos na terra, pedimos, Pai, que saibamos compreender a morte com serenidade e confiança, que aceitemos a separação temporária com resignação e esperança, que não nos deixemos consumir pelo desespero da ausência, mas que possamos transformar a saudade em amor, em preces sinceras, em gestos de caridade e bondade. Pois sabemos que a maior homenagem que podemos prestar aos que partiram é seguir adiante com fé, cultivando o bem, preparando-nos para o dia do reencontro, que é